mas ele tinha poderes para mudar a base territorial. A carta de reconhecimento, que era a carta sindical, ela não só reconhecia a personalidade sindical, que os autores mais tradicionais ainda chamam de personalidade trabalhista, e que na América Hispânica nós chamamos de personalidade gremial, não só reconhecia essa personalidade, ou seja, dava a prerrogativa dava àquela entidade as prerrogativas das entidades sindicais, como fixava a base territorial. Podia ser distinta. Eu criava um sindicato com base estadual, pedia o reconhecimento daquela associação, uma associação com base estadual, pediu o seu reconhecimento como sindicato, e o ministro dizia, sim, concordo, mas só em Belém, só na Grande Belém, só em São Paulo, só na Grande São Paulo, não vai representar toda São Paulo, né? E podia fazer isso perfeitamente, porque tinha discricionariedade, não havia liberdade de associação. Hoje em dia nós temos o artigo 8º, inciso 1º, traz como única ressalva o registro no órgão competente. Em 1990 eu publiquei um artigo na revista LTR, dizendo que essa era uma restrição à liberdade sindical, o registro no órgão competente. Depois mudei de ideia. Mudei de ideia porque o registro, passei a ver que o registro não era uma restrição, era só a forma prescrita em lei para aquisição da personalidade jurídica. Em todo o mundo, as pessoas jurídicas adquirem personalidade pelo registro em um órgão determinado. Em todo o mundo, os sindicatos adquirem personalidade pelo registro no Ministério do Trabalho, é o mais comum, ou num órgão específico. O único país que não tem sindicatos registrados é a Itália, porque por uma questão política sindical. O movimento sindical acredita que isso é uma amarra, uma certa forma de amarrá-los ao Estado e rejeita o registro como forma de se contrapor ao modelo de organização que eles tinham do período do fascismo. Vejam que quando eles fazem isso na Itália, eles perdem representatividade, perdem representação, não representatividade, perdem representação. Porque a Constituição italiana estabelece o seguinte, o sindicato, após o registro, representa toda a categoria. E eles dizem, não, nós não nos registramos. E eles são considerados, então, associações de fato de direito comum, e só representa os seus associados. Essa representação só nasce quando os associados se vinculam espontaneamente àquela associação que não existe no plano de direito de forma regular, mas é uma opção do sindicalismo italiano, opção que eles mantêm, mesmo 60 anos depois, tá? Ou 70, sei lá quantos anos depois, da Constituição italiana. Então é uma coisa normal. O registro, para mim, então, não é uma restrição, embora eu tenha defendido isso em 90, quando ainda fazia mestrado, quando publiquei pela primeira vez na revista LTR, falando de sindicalização do serviço público, falando em parte do registro. Mas o que é importante em relação ao registro é que ele continua, em certa medida, indefinido no Brasil. Não é objeto do slide, mas vale a pena a gente referir, até porque isso acontece no dia a dia das apurações. O registro foi decidido em 93, num voto conduzido pelo ministro Sepúlveda Pertence, no Supremo, que o registro continuava sendo feito no Ministério do Trabalho, porque ele era o único órgão nacionalmente capaz de controlar as restrições à liberdade sindical coletiva de organização. Então, ele acabava não funcionando para a liberdade de associação, ele era um meio de controle pelo Estado da liberdade de organização. E o Sepúlveda Pertence disso, tem que registrar lá porque é a única entidade nacional capaz. Pode registrar em outro lugar? Pode, a lei pode dizer em qualquer lugar, desde que ela crie um registro que possibilite ao Estado controlar as restrições que o próprio ordenamento impõe. Por conta disso, saiu uma instrução normativa do ministro Marcelo Pimentel, que não era mais do TSE, era ministro do Trabalho do Itamar Franco. E ele editou a instrução normativa número 3 de 94. E foi a melhor instrução normativa a respeito de registro sindical que nós tivemos, porque ela era bem clara nesse controle pelo Estado de restrições que, bem ou mal, são próprias do nosso ordenamento jurídico. Depois, por pressão
pressão do movimento sindical, principalmente da força sindical, o ministro Paulo Paiva, já no governo FHC, mudou para a Instituição Normativa número 1 de 95 e disse o seguinte: considera-se registrada qualquer entidade que não sofreu impugnação. Então, de certa maneira, abriu as portas para a pluralidade sindical, desde que não houvesse impugnação. As impugnações são muito difíceis de acontecer. Por quê? Porque o pedido de registro é publicado no Diário Oficial da União, e ninguém lê o Diário Oficial da União. Então, lá em Conceição do Araguaia, lá no sul do Pará, forma-se um novo sindicato do comércio. O cara pede registro, e aí quem vai saber que alguém pediu? Só aqui. E aumentaram, multiplicaram, né, os sindicatos. Depois isso foi sendo consertado até aquela portaria 86, e agora o ex-ministro Brizola ia mudar, mas não mudou muita coisa, né, que até restringiu a possibilidade de registro de entidades que violassem a liberdade de organização, mas manteve aberta uma válvula de escape que é absolutamente inconcebível, absolutamente inconstitucional. Eu não posso... O desmembramento é um processo que ocorre de dentro para fora da entidade. Se eu quero formar uma nova entidade, dividindo a base ou dividindo a categoria, né, acho que são formadas pelo critério da similaridade, porque a categoria formada pela identidade não se divide pela identidade. Todos fazem a mesma coisa, todos empreendem a mesma atividade, não há como dividir. Já é a menor divisão possível, só divide pela base. Mas o certo é que, hoje em dia, eu posso criar um novo sindicato desde que eu respeite a sede do sindicato antigo. Isso é violar claramente a unicidade sindical. Basta eu criar sindicatos nos interiores e ignorar naqueles sindicatos estaduais que são grandes, que até justificam o desmembramento, mas como eu não consigo desmembrar por dentro, eu simplesmente crio uma entidade fora, me registro e digo, olha, a sede do sindicato antigo eu respeitei. E fica essa confusão de ter mais de uma entidade com registro representando os mesmos trabalhadores, em clara violação ao artigo 8º, inciso 2º da Constituição da República. Tá? O certo é que o registro, entretanto, é só a forma prescrita em lei para a aquisição da personalidade jurídica. O segundo aspecto é da liberdade sindical coletiva de organização. Esse, sim, não foi consagrado no Brasil, nem de perto, nem de longe, e faz com que a liberdade de associação acabe não tendo muito significado. A liberdade de organização é a liberdade de criar as organizações que sejam de interesse de trabalhadores e empregadores. E o Brasil, por conta da manutenção dessa parte do modelo corporativista de organização sindical, não consagrou. Nós temos 4 principais restrições à liberdade de organização: o sistema confederativo, a unicidade sindical, a base territorial mínima e a sindicalização por categoria. O sistema confederativo é a existência de um sistema que determina quais são as entidades sindicais que podem existir e o que cada uma delas pode fazer. Ele está previsto na CLT, e antes que alguém diga, mas a CLT nesse ponto não foi recepcionada, foi. O artigo 8º, inciso 4º, fala de uma contribuição para o custeio do sistema confederativo. Se tem uma contribuição para custear um sistema específico, é claro que esse sistema foi reconhecido como ainda válido. Eu não ia criar uma contribuição para um sistema que não precisava mais ser respeitado. O sistema confederativo continua existindo. É por isso que as centrais sindicais não são entidades sindicais, são associações de natureza civil, o que não é muito problema. Dentro das atividades sindicais, quando Alfredo Ruprecht divide as atividades sindicais, ao contrário dos autores nacionais que fazem uma divisão bem minuciosa, como o Mascaro, como o Magano, né, dizendo que existem diversas atividades, Ruprecht, que é um jurista argentino, e tem um livro publicado no Brasil pela LTR chamado Relações Coletivas de Trabalho, diz o seguinte: o sindicato tem basicamente 2 atividades, a atividade sindical e a atividade política. Na atividade sindical, ele executa as atividades de varejo, na representação dos trabalhadores. Ele contrata, ele representa individualmente, ele aciona em juízo, ele busca a proteção daquelas condições de trabalho ou a elevação no embate com o empregador. Existe a atividade política.
Nessa ele tenta mudar as condições da sociedade para, com isso, melhorar as condições de vida dos trabalhadores. É aquela atuação que eu faço de forma macro, pressionando parlamentares, pressionando o executivo, discutindo de uma forma mais ampla. Isso as centrais sindicais fazem sem precisar ter as prerrogativas das entidades sindicais. Elas são associações de natureza civil e, mesmo assim, podem exercer a representação dos trabalhadores nesse plano, no plano político, sem nenhum tipo de restrição. Como as associações poderiam fazer ou podem fazer também. Tá? Além do mais, nem poderiam se enquadrar no modelo, mesmo que nós não tivéssemos sistema confederativo, porque elas teriam que se submeter às outras restrições. E a central é uma representante da classe, não de uma categoria específica. Como é que nós teríamos uma representante aliás, nós teríamos que ter uma única central sindical. Então, nós teremos só uma central sindical no Brasil, que seria a CUT. Aí, por que a CUT? Porque é melhor? Não, porque ela é a primeira. Depois do período do início da redemocratização do Brasil, ela foi a primeira central criada em 1983, quando o CONCLAT, né, o Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras, apresenta a sua primeira grande divisão, né, e o pessoal que é contra, que é a favor da liberdade sindical, porque a CUT não é mais a favor da liberdade sindical, já foi. Mas ela é, naquele momento, a favor, e ela se afasta, então, da CONCLAT e cria a Central Única dos Trabalhadores. 2 anos depois, se cria a primeira CGT, alguns anos depois, a segunda CGT, na briga entre o sindicalismo de resultados e o sindicalismo de orientação marxista. Depois, uma parte dessa CGT é perdida, quando o pessoal do PCB expulsa o PCdoB, e eles vão formar a corrente sindical classista, que vai se abrigar dentro da CUT e acabar com toda a ideologia da CUT, porque foi o PCdoB que, quando entrou na CUT, acabou com a ideia de liberdade sindical, porque eles são a favor da unicidade sindical. A coisa mais engraçada no Fórum Nacional do Trabalho, para quem participou, né, logo no início do governo Lula, foi ver que era o pessoal da corrente sindical classista, que não está mais na CUT agora, né, mas era o pessoal da corrente sindical classista, representando a CUT no Fórum Nacional. E eles brigavam por unicidade sindical. Mas peraí, essa central não defende a liberdade? Mas nós da corrente sindical classista defendemos a unicidade. Eu tenho muita ligação porque eu advoguei para esse pessoal antes de entrar no Ministério Público, pessoal da construção civil, representavam em Belém, pessoal da construção civil e de outras categorias tradicionais. Né? Mas o certo é que as centrais sindicais nem poderiam, porque elas tinham que respeitar a unicidade e não respeitam. Né? Não poderiam se amoldar à regra da sindicalização por categoria, porque elas não representam a categoria, elas representam toda a classe dos trabalhadores. Tá? E essa é uma primeira grande restrição que nós temos, o sistema confederativo. A segunda restrição, essa é mais conhecida e mais combatida, é a unicidade sindical. Né? No Brasil, preservando o modelo corporativista que nós importamos da Itália, nós mantivemos, em 1988, o que eu chamo de modelo Highlander. Highlander é o pessoal mais velho, como eu, que assistiu Highlander. Né? Highlander foi estrelado pelo Christopher Lambert, e era um modelo em que, sei lá, um sujeito meio imortais se matava até que só restasse um. O modelo Highlander é um modelo que só pode ter um, né? Só podia ter um naquele caso. É o nosso caso de unicidade sindical, só pode haver um sindicato. Né? A lei estabelece a impossibilidade de haver mais de um sindicato representativo do mesmo grupo dentro da mesma base territorial. Isso é unicidade sindical. Totalmente contrária ao modelo preconizado pela OIT, chamado habitualmente de modelo da pluralidade sindical, mas que deveria ser mais adequadamente denominado. Eu uso a denominação antiga, né? Infelizmente. Eu digo uma coisa e faço outra. Mais adequadamente chamado de modelo da liberdade sindical, como explica, por exemplo, a Zoraide Amaral de Souza, professora da Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. Não sei se na época professora de lá, mas escreveu um livro a respeito disso, dizendo que o modelo deveria ser chamado de liberdade sindical. Por quê? Porque o modelo da liberdade sindical admite uma possibilidade mais ampla de ações do que a unicidade sindical.
Na unicidade sindical, o Estado impõe, pela força ou pela via do ordenamento, ou discricionariamente ou pela via do ordenamento, que nem sempre pela lei. No Paquistão, que agora teve eleições livres, a primeira sucessão na sua história de um governo civil por um outro governo civil, no Paquistão, o ministro do Trabalho pode dizer onde tem unicidade e onde vai ter pluralidade. É discricionário, ele é que determina. Ele pode dizer, por exemplo, que certas categorias de profissionais liberais não podem sindicalizar-se, porque não são convenientes para os interesses do Estado. Essa era uma regra que existia há 10 anos atrás, acho que não mudou. Tá? Mas o normal é que, por imposição legal, só possa haver um sindicato representando determinado grupo e determinada base. No modelo da liberdade sindical, que é o preconizado pela Convenção 87 da OIT, os trabalhadores e os empregadores podem optar pelo arranjo que eles entenderem mais conveniente. É por isso que a OIT, como já disse o Comitê de Liberdade Sindical, não defende nem a pluralidade, nem a unidade sindical. A OIT defende a liberdade sindical de organização. Se os trabalhadores quiserem ter mais de um sindicato representando aquele grupo dentro de determinada base, essa é uma opção política deles. Se eles quiserem ter um único sindicato, eles têm também. E é por isso que nós chamamos essa opção de liberdade, dentro da liberdade, por um único sindicato, nós não chamamos de unicidade. É por isso que a doutrina diz que existe unicidade sindical, que é o sindicato único imposto, existe unidade sindical, que é o sindicato único decorrente da vontade dos interessados. Esse é o modelo que a liberdade sindical consagra e que o Brasil não reconhece, porque a unicidade sindical está consagrada no artigo 8º, inciso 2º da Constituição da República. Cabe observar, para lembrar, que essas restrições, para a gente não esquecer, elas são uma opção livre dos trabalhadores. Em 1988, Bernardo Cabral era o relator da Constituinte na Comissão de Sistematização, e ele, desde o primeiro texto na Comissão de Sistematização, colocou a liberdade sindical no artigo 8º sem condicionantes. Mas, ao mesmo tempo, se começou a colocar no artigo 7º, inciso 1º, a proibição da despedida arbitrária, consagrando a teoria da proibição da despedida arbitrária. Não a estabilidade, mas a proibição de dispensar imotivadamente, nos moldes da Convenção 158 do OIT. E isso foi sendo votado, sendo mantido nas diversas votações. No apagar das luzes, no momento final, o movimento sindical profissional, amparado pelo movimento sindical patronal, chama os partidos de esquerda e diz: nós não concordamos com esse modelo, nós queremos tudo de volta. Queremos unicidade, queremos base territorial, queremos sindicalização de categoria, queremos sistema confederativo, queremos competência normativa da Justiça do Trabalho. Os partidos de esquerda, com exceção do PT, que não participou do acordo, é bom que se diga, vão ao Centrão, controlado pelo Ronaldo Caiado, pelo Guilherme Afício de Domingos, um agora deputado do DEM, de Goiás, e o outro ministro das pequenas e microempresas, e ao mesmo tempo vice-governador de São Paulo, e foi candidato contra o Lula em 1989, Partido Liberal. Foi o primeiro que colocou a linguagem de sinais na campanha, me lembro bem. Ele chamava a atenção mais por isso que por qualquer outro motivo. O certo é que eles vão com o Centrão e dizem: nós queremos fazer um acordo, nós não queremos liberdade sindical. A liberdade sindical que nós queremos é a liberdade de administração. Nós não queremos mais o Estado extinguindo as nossas associações. Nós não queremos mais o Estado dizendo como é que é o nosso estatuto. Nós não queremos mais o Estado dizendo o que nós podemos fazer. Mas nós queremos o sindicato único, sim. E o empresariado brasileiro, representado lá pelo Centrão, pelos parlamentares, diz: sim, mas alguma coisa em troca eu quero. Eles já estavam muito satisfeitos, porque esse modelo é horroroso. E ele só faz com que os trabalhadores não tenham força, porque eles não, é um sindicato sem representatividade. A representatividade é conseguida em casos especiais. Na maior parte das vezes, o trabalhador não se sente representado.
É por isso que nos atos de protesto, os trabalhadores não estão nem aí. Contanto que alguém apareça, alguém me representa. É típico do brasileiro, porque nós fomos acostumados pelas nossas associações e pela falta de liberdade a pensar e agir dessa forma. Tá? E o empresariado sabia que isso era muito melhor. É melhor negociar com esse. Imagina se eu tiver 10 sindicalistas como o Lula gritando aqui na minha porta. É melhor que seja só esse. Né? De preferência aquele que diz amém, aquele que faz negociação coletiva pelo telefone, em que o advogado patronal liga para o advogado profissional e diz, olha, nós vamos conceder o reajuste pelo NPC e vamos manter os direitos sociais, menos essas 3 cláusulas, porque essas estão pesadas demais. Né? E o resto, não tem resto, esse é o nosso acordo. Pode assinar? Pode. Então vamos marcar uma reunião aí, apresenta a tua pauta de reivindicações, que nós vamos marcar uma reunião, vamos assinar esse acordo e vamos mandar eletronicamente para o Ministério do Trabalho e temos lá mais uma convenção coletiva de trabalho. Mais um ano sem problemas. Esse é o sindicato. Só que os empregadores tinham o que barganhar, eles tinham todo um modelo para fazer voltar. E eles tinham que trocar por alguma coisa. Aí trocaram pelo quê? Trocá-lo pela alteração do artigo 7º, inciso 1º. Por isso que a redação do artigo 7º, inciso 1º da Constituição é tão confusa. Proibição de despedida arbitrária, protegida, como vai ser definida em lei complementar, e até que venha, garantida pelo FGTS, é um tumulto. Aquela redação foi colocada no final, vendendo os trabalhadores em troca da manutenção de um modelo. Mas isso não são juristas que dizem. Isso quem diz são sociólogos, cientistas políticos, como Maria Hermínia Tavares de Almeida, da Universidade de São Paulo, Armando Boito Júnior, 2 livros chamados da Maria Hermínia, Crise Econômica e Interesse Organizado, o Sindicalismo Brasileiro nos anos 80, e o Armando Boito Júnior numa coletânea chamada O Sindicalismo Brasileiro nos anos 1980. Eles narram esse processo, porque eles estavam dentro da Constituinte, assistindo isso ser feito. Tá? Assistindo isso ser feito. Eram pessoas que militavam nestas correntes e que se desencantaram. No final, esse acordo é aprovado. O único partido que vota contra, aliás, que se abstém é o Partido dos Trabalhadores, com exceção de... O PT tinha 6 deputados, 5 saem da sala na hora da votação, obstruem, não votam, e um deles permanece, rejeita a orientação da bancada e vota contra. Achava que era absurdo demais para estar saindo e simplesmente deixando fazer. Ficou e votou contra. Porque o PT, vocês lembram, ele via de regra, ele obstruía e não votava. Nesse caso, um dos deputados permanece e vota contra. Mas, majoritariamente, ocorre a aprovação. Né? Quase um acordo de liderança dentro da Constituinte. Um acordo totalmente prejudicial aos trabalhadores só para manter este modelo. É daí que a unicidade, é aí que a unicidade fica, que a competência normativa da Justiça do Trabalho fica também, que o sistema confederativo fica, e que se coloca uma frase depois da vírgula no artigo 8º, inciso 4º. Porque estava tudo negociado para ter uma contribuição que a categoria deliberaria para substituir a contribuição sindical. Mas na hora de voltar, voltou sem perder o que tinham conquistado. Então ficou contribuição por custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, que em caso de categoria profissional será decidida em Assembleia Geral, vírgula, independentemente da contribuição prevista em lei, que é a contribuição sindical que custeia já o sistema confederativo e que hoje em dia custeia também as centrais sindicais, que têm representatividade e que uma parte vai para o governo federal, para o Ministério do Trabalho. Tá? Esse modelo, então, é um modelo de opção livre. Os trabalhadores, por seus representantes, é que escolheram um modelo absolutamente horroroso. É por isso que eu digo que falar em liberdade sindical no Brasil é falar em algo que jamais nós teremos. Acabei de escrever um texto para um livro que o Ricardo, nosso colega daqui de Brasília, está organizando, junto com a Gabriela Delgado, que é filha do ministro Maurício Godinho Delgado, e eu digo exatamente isso. É um modelo que nós temos, vamos ter a vida inteira. Ninguém tem interesse num modelo diferente. Embora eu já tenha queimado a língua na extinção da magistratura classista e, nesse caso, da competência norte do Justiça do Trabalho,
porque às vezes circunstâncias especiais até produzem mudança. Mas no caso do movimento sindical, eu acho muito difícil. A proposta que nós temos, que ainda está lá adormecida em alguma gaveta, mas que é a única de verdade que alguém quer discutir no Congresso Nacional, ou que alguém discutiria se fosse o caso, é a que propõe um modelo híbrido de unicidade com pluralidade. Uma coisa que acho que só os paquistaneses têm, mais ou menos.